A comissão da pessoa com deficiência aqui da Câmara, uma comissão permanente, realizou hoje uma audiência pública, está realizando, na verdade, para discutir a agenda legislativa das pessoas com deficiência. É muito comum, inclusive, no início das legislaturas, uma audiência pública dessa natureza para que as entidades da sociedade civil, os especialistas, as pessoas ligadas às várias temáticas debatidas na Câmara possam apresentar as várias demandas existentes para aquele segmento da sociedade. A autora do requerimento para a realização dessa audiência pública, a deputada Érica Cocai, do PT aqui do Distrito Federal, e vai resumir para a gente um pouco, né, porque são muitos os temas envolvidos nessa questão da pessoa com deficiência. Em verdade, nós queremos definir uma agenda que diga respeito à vida das pessoas com deficiência. E essa agenda, ela tem projetos que estão em tramitação nessa casa, que reafirmam direitos. Então, portanto, é importante que a comissão tenha um protagonismo para que esses projetos possam se transformar em leis. E tem uma série de projetos também que retiram direitos. E é importante que a comissão também se posicione para impedir que esses projetos possam se desenvolver. E tem dois temas que foram bastante recorrentes em todos os palestrantes. Primeiro, a reforma da Previdência. Ela é cruel para as pessoas com deficiência, extremamente cruel. Quando ela impede o acúmulo de benefícios, se você tem um filho com deficiência e você tem um pai e a mãe que trabalham, e esse menino não vai poder contar com as duas pensões, mas ele precisa delas para ter uma vida com dignidade. Então, portanto, é preciso considerar as especificidades. Eu não posso estabelecer a mesma idade para a aposentadoria de uma pessoa que tem deficiência. Tem algumas pessoas e algumas deficiências que a expectativa de vida máxima é menor do que 65 anos. Então, essas pessoas não vão se aposentar. E é preciso, inclusive, considerar os cuidadores e cuidadoras que cuidam das pessoas com deficiência dentro de casa. Cuidadores e cuidadoras familiares. Essas pessoas teriam que ter uma aposentadoria com menor tempo de trabalho e uma idade menor, para que ela possa exercer uma função de cuidar, que o Estado não assegura, mas que nada substitui o cuidado da própria família. É preciso que o Estado assegure as condições para que isso possa acontecer. Então, assim, nós temos dois pontos, a reforma da Previdência, e nós queremos marcar uma reunião com o relator da proposta para levar os pleitos das pessoas com deficiência e a extinção do Conselho. Como é que é possível admitir? A gente tem coisas que acontecem, são sustos autoritários que enfrentam a democracia e os direitos que nós não imaginávamos que fossem possíveis, de que estivesse acontecendo. Como é que alguém quer extinguir o Conselho? É o Conselho das Pessoas com Deficiência que agrupa todas as políticas públicas, que políticas para as pessoas com deficiência não dizem respeito apenas a uma política pública, mas são várias políticas públicas, porque elas são enganchadas umas nas outras. E também a participação da sociedade civil. Então, CONAD, a existência do CONAD e assegurar os direitos das pessoas com deficiência na reforma da Previdência são prioridades, foram falas recorrentes em todos os convidados aqui nesta audiência. Perfeito. Muito obrigado, deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, então a proponente desse debate. Eu convidei também uma das convidadas, né, das representantes da sociedade civil nesse debate, que é a Rita Louzeiro. Ela é da Rede Brasileira pela Inclusão de Pessoas com Deficiência e é também da Associação Brasileira pela Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo. Rita, vou chegar um pouquinho para cá. Qual a prioridade hoje? A deputada citou a questão do fim do CONAD, né, do Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência. Já há uma sinalização do governo de recuo em relação a isso. Pergunto até se não ocorre, em boa medida, uma perda de tempo, né, porque anuncia o fim para pouco tempo depois recuar da proposta. O que eu percebo é que a gente vinha no movimento de pessoas com deficiência, que a gente estava avançando nas pautas. E agora todas as falas são para evitar retrocessos. Então a gente está perdendo muito. Quando você fala em perda de tempo, eu acho que a gente está perdendo tempo
exatamente, não só com relação ao CONAD, mas com relação a tudo praticamente. Porque a gente poderia já estar discutindo, como a Érica trouxe, a questão do cuidador e das cuidadoras, né? De aposentadoria menor, de ter mais apoio para essas famílias que precisam cuidar de seus filhos com deficiência. E em vez de a gente estar avançando, a gente está tentando frear retrocessos. Então, com relação ao CONAD, o que foi trazido, ainda que o governo tenha anunciado um recuo no sentido de extinguir o órgão, o que foi trazido foi que existe uma proposta de diminuição do número de pessoas do CONAD, o que impactaria a representatividade das deficiências. Então, ainda que ele tenha recuado, a gente ainda não está tranquilo com relação ao CONAD. E você, inclusive, Rita, é de uma deficiência incluída recentemente, né? Até uma política pública que ainda não está devidamente consolidada, que é em relação ao autismo. Esse é, por exemplo, um ponto que se busca evitar retrocessos? Sim, o autismo ele foi reconhecido como deficiência em 2012, final de 2012, então ainda é recente. E a gente conseguiu alguns direitos por conta da LBI, né? Porque a gente foi incluído como pessoa com deficiência. Até traduzir a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, né? Isso, a Lei Brasileira de Inclusão. E o que a gente está vendo agora, por exemplo, com relação ao autismo, a gente tem um grupo imenso de autistas que não falam por si mesmos ainda. E eu, como ativista, estava avançando no sentido de que essas pessoas tivessem voz também, né? Que a gente avançasse na questão da comunicação alternativa, tecnologias assistivas, para que a gente tivesse as vozes dessas pessoas também dentro do movimento. Agora, o que a gente está preocupado neste momento com essa reforma é a questão da pensão, das pensões. Por quê? Autistas não oralizados adultos, eu tenho um irmão nessa situação, que inclusive recebe pensão por morte, eles ficam reféns, porque eles não podem se defender. E muitas vezes suas mães ou seus pais também não podem defendê-los porque estão cuidando deles. Entende? Então, a gente não só luta contra o retrocesso, mas a gente também está com esse grande problema na pauta. A redução. Também há uma proposta de redução das pensões, não é? Não só a redução, como também a impossibilidade do acúmulo de 2 benefícios. Então, isso significa, isso é de uma profunda crueldade, porque se você reduz e se você não impossibilita, você condena a pessoa a viver sem condições de ter uma existência digna. Perfeito. Eu tenho que liberar as duas para voltarem para a mesa e encerrarem os trabalhos que você pode, inclusive, conhecer na íntegra, porque toda essa audiência pública foi transmitida na íntegra também pelo nosso canal no YouTube. Você pode, então, assisti-la toda, se você se interessa pelo tema. Deve, inclusive, compartilhá-la, é o que eu recomendo. Recomendo também você se inscrever no canal para ter as notificações de todas as nossas transmissões e ter acesso, inclusive, a várias outras atividades da Câmara dos Deputados. Agradeço mais uma vez a Rita Louzeira, a deputada Érica Cocai, e convido você a continuar acompanhando o trabalho do seu representante, dos seus representantes na Câmara dos Deputados, fazendo seu papel de cidadão. Continue conosco agora na Câmara.